Fala galera! E aí, animados para poder continuar evoluindo a nossa aplicação e aprendendo ainda mais sobre DOM e tudo aquilo que a gente está vendo de JavaScript? Bora lá? Pessoal, então o que a gente fez na última aula foi organizar nossas informações dentro do objeto item e adicionar esse item dentro da minha lista. Quer dizer o seguinte, olha, a minha lista internamente, a que controla o armazenamento desses itens, ele já está sendo populada, ela já está funcionando perfeitamente. O que eu preciso fazer agora? Atualizar a nossa lista visualmente, ok? Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no nosso HTML. Vamos supor que eu apaguei, não tenho nada nessa minha lista, né? Vou salvar e vou atualizar a página. Então veja, a minha lista está em branco. E toda vez que eu adicionar um item, ele tem que salvar dentro da minha lista que armazena as informações, que é o meu array, e aí depois exibir de uma forma dinâmica esses dados aqui na minha tabela, de acordo com o que eu vou inserir nos itens. Então seria o seguinte, olha, cada vez que eu inserir um item aqui na lista, ele deveria vir aqui no HTML, criar uma coluna dentro da tabela, criar uma linha, desculpa, um TD, que é a primeira coluna com a quantidade, a segunda com o nome do produto, a terceira com o valor e a quarta com um botão que a gente vai utilizar para programar para excluir esse item, certo? Então vamos lá, eu vou adicionar o Guaraná, né? Estou apenas simulando, quantidade 1, preço do Guaraná 5, ok? Vou salvar, vou atualizar aqui. Beleza. Vamos supor que agora eu vou lá e adicione aqui, do jeito que eu estou fazendo, vai adicionar na minha lista a Coca-Cola, né? Aqui cria o item, adiciona a Coca-Cola, esse item na minha lista, e aí ele vai criar de uma forma dinâmica uma outra linha dentro da minha tabela, vai colocar a quantidade 1, o produto Coca-Cola, com o valor 6, e um botão que eu vou clicar para excluir aquele item da minha lista. Tá certo? Beleza. Pergunta, como eu faço isso de forma dinâmica? Aqui eu estou criando na mão, né? Se eu atualizar, tá lá. Eu quero que o JavaScript faça esse serviço para mim de forma dinâmica, né? Uma vez que eu também não consigo prever quantos itens eu vou inserir aqui dentro, né? Veja a interatividade acontecendo, né? O casamento das coisas que faltavam, HTML, CSS e JavaScript, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar essa lista, vou deixar apenas um item para a gente poder entender como que vai funcionar essa adição dinâmica. Então, vou deixar um modelinho aqui para a gente poder entender, tá? Bom, antes da gente botar a mão na massa, eu gostaria de voltar a falar do DOM, né? O que é o DOM? Esse objeto nosso aqui, ó, document, ou seja, é todas as tags, todos os elementos HTML carregados na memória pelo navegador, quando ele processou o meu HTML. Por isso que eu consigo acessar todos através do document carry selector ou document.getElementById, ok? Só que, pessoal, vamos ver como é que o navegador organiza isso realmente na internet? Eu trouxe aqui um slide para simplificar. O slide não está muito bonito, mas serve para entender. Então veja bem, olha, quando o navegador processa esse código HTML mais à esquerda, então ele vai ler linha por linha, tag por tag e vai montando uma espécie de uma árvore, uma organização na memória com esses elementos, tá? Isso quer dizer o seguinte, que a primeira tag que ele leu é a principal, e depois, dentro dessa tag HTML, tem a tag head e a tag body, que são as principais. Vamos dizer o seguinte, as divisões principais do HTML. Então, ele falou que tem o body e tem o head. Dentro do head, eu tenho o meta e tenho o title. Então, dentro do head, eu tenho o título e tenho o title. E dentro do body, eu tenho uma div. Então, aqui o body, eu tenho uma div, tem outra div e tem outra div. Né? Veja como que ele organiza as divs. Dentro da primeira div eu tenho H1 e parágrafo, então H1 e parágrafo. Dentro da próxima div eu tenho uma table. E dentro da table eu tenho um tbody. E dentro do tbody eu tenho uma tr. E assim sucessivamente ele vai organizando. Então isso daqui é a representação gráfica do DOM que está armazenado na memória, ok?
E aí eu digo o seguinte, ó, que read é filho do HTML porque ele está dentro do HTML. Title e meta são elementos que são filhos de read, porque ele está dentro da tag read. Que TD, os dois TDs aqui ó, da tabela, eles são filhos de TR porque eles estão dentro desse TR. Tá? E esse TR é filho de tbody, porque ele está dentro da tag tbody. Tá? Mas isso, pessoal, são organizações. Ok? Pega lá a unidade 3, dá uma lidinha nessa parte de DOM, que nós estamos ali com uma série de detalhamento de como que isso funciona, a teoria por trás de tudo, né? E aí você vai entender ainda mais sobre o DOM, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu consigo recuperar esses elementos na memória, não consigo? Então, se eu consigo recuperar, por que eu não consigo inserir? Vamos dizer o seguinte, olha, dentro dessa table, né? Então a table é filha de div, tá aqui, ó, div, table, tbody. E o tr, por que eu não posso inserir mais um td aqui? Então ficaria o tr, td, td e td, tá certo? Por que eu não posso dentro do tbody inserir um novo tr? Então ele inseria mais um filho de tbody, tá? Isso é possível, tá? Então quando eu falo em DOM, que ele carrega todo o HTML na memória, quer dizer que eu posso inserir uma linha de forma dinâmica, assim como eu estou fazendo aqui agora, ó, programando, certo? Eu vou aqui, tr, barra tr, td, barra td. Da mesma forma que eu estou fazendo, por que eu não posso fazer isso de uma forma dinâmica usando JavaScript? Eu posso através do DOM, tá? Vamos dar mais uma olhadinha para a gente poder entender melhor essa dinâmica, né? Essa técnica, né, de programação. Além dos métodos getElementById, querySelector, eu tenho alguns outros métodos que são muito importantes que manipulam o DOM. Por exemplo, o appendChild, createElement, que vai permitir que eu crie um elemento na estrutura da árvore do DOM. Tá? Ou seja, eu posso criar um novo TR e colocar lá no HTML dinamicamente. Eu posso criar um novo TD e inserir lá no HTML, no DOM, dinamicamente. Tá? O appendChild, que vai inserir, por exemplo, se eu estou inserindo um novo TR, então eu vou fazer um appendChild, ou seja, eu vou inserir um filho para table. Tá? Então, ou seja, tr é filho de table, então eu vou usar o appendChild para inserir um novo tr aqui dentro do table, ok? Eu tenho o innerHTML, que permite eu escrever dentro da tag, então eu criei a tag td e eu quero colocar o conteúdo entre td e barra td, de uma forma dinâmica, igual está esse Guaraná. Então eu uso o innerHTML, ou seja, escreva entre as tags, inner tags HTML, tá? E o append, que é a mesma coisa do appendChild, tá? Ele faz o mesmo trabalho, que é inserir sempre um novo elemento dentro daquela tag, ok? E o removeChild, que é quando eu quero remover uma tag. Opa! Então quer dizer que quando eu clicar nesse botãozinho, eu vou executar a função removeChild do meu elemento DOM. Exatamente, é isso daí, ok? Bom, ficou um pouquinho difícil para entender ainda? Então vamos pôr a mão na massa para a gente poder entender. Vamos seguir aqui a nossa lógica, certo? Então na nossa lógica, a gente primeiro tem que capturar os elementos, as tags HTML, validar se as informações foram preenchidas. Depois que validou, a gente cria um item para armazenar, agrupar essas informações, né, que fazem parte do mesmo conceito, então, o mesmo contexto, através da criação de objetos literais, tá? E aí a gente adiciona esse objeto com essas informações dentro da nossa lista. Perfeito? Agora, eu vou apagar esses consoles, porque não faz mais sentido e é isso que a gente quer ver. Agora a gente vai falar o seguinte, olha, o item, a informação está dentro da minha lista. Agora eu quero atualizar de forma dinâmica, cadê? A minha lista aqui embaixo, tá certo? Vamos lá, vamos fazer isso. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Criar os elementos. Só que eu crio um elemento dentro de uma hierarquia, tá? Por exemplo, olha aqui, eu não falei que o TD
aqui embaixo, por exemplo, ó, os dois TDs, eles não são filhos de TR, ou seja, eles não estão contidos dentro de TR, então quer dizer o seguinte, quem que eu tenho que criar primeiro, o TD ou o TR? Eu não consigo criar os dois ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que criar um, depois criar o outro. Crio um e adiciono, crio o outro e adiciono esse outro no primeiro que eu criei, tá? Então, ou seja, sempre eu tenho que analisar de dentro para fora. Por quê? Porque eu vou criar um TD, mas como que eu vou criar esse TD se eu ainda não tenho o TR pronto? Ok? Entendeu um pouquinho disso? Vamos voltar aqui na linha de código. Vamos analisar aqui o nosso código. Então, dentro da minha tabela, para cada item eu tenho uma linha, que é o TR. E para cada linha eu tenho as colunas, né? Aonde eu vou guardar as informações nessa coluna. Então, se a gente analisar de dentro para fora, eu vou ter que criar uma coluna, um TD, e colocar o valor 1. Eu vou ter que criar um outro elemento TD e guardar o Guaraná. Um outro elemento TD, guardar o valor. E um outro elemento TD para guardar esse button. Opa, quer dizer que eu tenho que criar o button também? Tem. Então, eu crio o button primeiro, depois eu crio esse TD e guardo ele aqui dentro. Depois que eu criei esses campos, eu vou pegar esse e vou adicionar aqui, vou pegar esse e vou adicionar aqui, vou pegar esse e vou adicionar aqui. E assim sucessivamente. Vamos fazer isso de uma forma dinâmica? Vamos lá. Então, vamos começar um por um. Se eu tenho que guardar o TD dentro de um TR de forma dinâmica, então eu tenho que ter o TD primeiro, depois eu tenho que criar o TR para adicionar. Ou eu crio o TR, depois eu crio o TD. A sequência de criação não é importante. A sequência de adição, sim. Você vai conseguir adicionar um elemento TD só se você tiver o TR. Tá? Então vamos lá. Eu vou criar primeiro esse TD aqui, ó, com a quantidade que eu criei. Então, eu vou criar aqui um elemento, então eu vou pegar aqui, esse elemento vai ser salvo em uma variável, então let, vou chamar ela de td1, tá? Que é esse primeiro td que eu estou criando aqui, ó, ok? Recebe, então eu tenho que acessar o DOM, document, então o DOM, né, essa árvore aqui, ó, de elementos que estão na memória do HTML, ele é acessado através desse objeto document. E aí, se eu vou criar um elemento novo, então, ponto, eu vou chamar a função create element, ok? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e aqui, entre aspas, eu passo o parâmetro de qual elemento que eu quero que ele crie. O elemento é a tag, pessoal. Então, se eu estou criando uma tag TD, aqui eu coloco TD. Não é TD, não é abre e fecha tag TD, tá? Quando eu coloco só TD, ele já entende que ele tem que criar um TD e um barra TD, tá? Então, nesse momento aqui, ó, dentro dessa variável TD1, eu tenho TD barra TD, ok? Então, eu tenho isso daqui salvo dentro desse TD, tá? Dessa variável TD1 que eu criei como let, ok? Beleza, o que eu vou guardar dentro dessa primeira coluna? Opa, aqui. Dentro dessa primeira coluna eu vou guardar a quantidade, tá? Então eu posso colocar 0, 1, eu vou colocar só 1 para facilitar um pouco a vida por enquanto. Depois a gente formata isso para mostrar para vocês como que faz, tá? Então, vou olhar aqui no código JavaScript, eu tenho aqui o meu TD criado e eu quero inserir, então aqui dentro dessa variável TD, então eu tenho essa estrutura aqui, tá certo? Espera aí. Eu tenho essa estrutura e eu quero colocar a quantidade 1 aqui dentro, ó, entre as tags, ok? Então, eu vou usar td1.innerHTML, tá? O que o innerHTML faz? Entre td e barra td, ele vai inserir o que eu quiser. Opa! Eita, o teclado tem hora que enrosca. Ele vai inserir o que eu quiser aqui dentro. Nesse caso, a quantidade que eu quero colocar. Ok? Então, dentro da tag, né? O que eu quero guardar? Igual, eu quero guardar o conteúdo que está dentro do objeto item
na chave produto, porque foi nessa chave produto que está dentro do objeto item que eu guardei a informação que foi digitado lá no campo produto do meu input do formulário, não é? Então, dentro dessa coluna, eu vou colocar item, que é o meu item, o meu objeto, ponto, e aí olha aqui que ele mostra para mim, ó, quant, prod e valor. Então, eu vou acessar essa propriedade, essa chave, ponto e vírgula, ok? Então, ele vai lá no item, que está aqui, e acessa o prod, que é essa propriedade, essa variável, que está armazenando o quê? O valor que eu digitei no campo input, ok? Pronto, criei o meu elemento. Vamos ver se criou mesmo? Então, vou exibir esse cara no console. Ah, vou excluir também aqui, ó. Depois eu excluo isso aqui, vou deixar ele fixo, porque eu ainda não terminei a nossa lógica, ok? Então, vamos lá. Vou pôr aqui Guaraná, quantidade 1, valor de R$5. E vou mandar adicionar. Veja no console, ó. Ele criou o TD barra TD, né? Criou aqui, ó. TD barra TD. E aqui o inner HTML, ele escreveu a descrição que eu salvei lá, ó, inner HTML, ó, aqui dentro da tag. Ok? Entenderam? Ficou claro? Vamos continuar? Bom, criei aqui o primeiro. Qual é o próximo que eu vou criar? TD para guardar o Guaraná, certo? Então, qual é o próximo passo? Let td2 igual a document.create element. E aqui dentro do create element, a tag que eu quero criar. Beleza? Então, agora dentro do T2 eu tenho aquela tag. T2. Né? Inner HTML, ou escreva dentro do HTML, igual está aqui com o Guaraná, ó, o que eu quero? O que está armazenado no item, objeto item, dentro da chave quantidade. Ah, na verdade eu estou aqui invertendo, né? Aqui vem a quantidade primeiro, e depois vem o prod. O produto, né? Ó, quantidade e produto, ok? Vamos mandar exibir o TD2 também, para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu tenho o TD1 e tenho o TD2. Salvo. E vou atualizar. Vou lá colocar Guaraná, quantidade 1 e o valor R$5. E mando adicionar. Tá lá, ó, o TD1, a minha variável tem esse elemento, da minha segunda variável, TD2, tem esse elemento. Agora, o que eu preciso fazer? Armazenar o valor e esse outro com o botão, né? Então, vou criar aqui mais um TD, let TD2, 3, desculpa, igual ao DOM, estou acessando o DOM, ponto, create element, TD. Então, eu criei aqui uma tag TD. Dentro da tag TD, eu quero que escreva o valor que está dentro do meu item, objeto item, e que está salvo na propriedade val. Ponto val. Ok? Se eu exibir aqui o TD3, também vai dar certo. E vou mandar atualizar. Olha lá, Guaraná, quantidade 1, valor de R$5. Olha lá, TD1, TD2, TD3. Agora falta a gente criar esse botão, ok? Mas olha aqui, analise a estrutura. Primeiro eu tenho que ter um botão e depois o TD, tá certo? Então, primeiro vamos criar o botão. Let btn de botão 1 igual a document.create element, o nome da tag button. E aí, aqui dentro da tag botão, eu quero colocar esse X com espaço, né? Então, btn1.inner HTML vai armazenar o texto, que é um espaço X maiúsculo, ponto final. Se eu mandar exibir aqui no console o botão, que é o btn1, vou salvar e vou atualizar. Então, vamos lá. Guaraná, quantidade 1, valor R$5. Mando adicionar. Tá lá, ó.
TD1, TD2, o TD com valor e o botão X. Agora, o que eu tenho que fazer? Criar um outro TD para poder colocar esse cara lá dentro. Então, de novo, vou criar aqui um TD. Então, TD4 recebe o document, create element, TD, td4.innerHTML e eu vou colocar aqui o elemento btn1, ponto final, ok? Vou salvar. Agora eu vou mandar exibir aqui o TD4 para a gente ver como é que ficou essa organização. Vamos lá, Guaraná, quantidade 1, R$5. E mando adicionar. Ué, que coisa esquisita, Thiago. Ficou Object HTML button element e não ficou o botão? Por que aconteceu isso? Aconteceu isso, pessoal, porque é o seguinte, tudo que a gente adiciona aqui ó, é conteúdo textual ou tag imagem. Tag imagem, tag button, tag P, mas quando eu insiro uma tag é diferente de um conteúdo textual. Então ele mostra para mim aqui que aquele conteúdo é uma tag, é um elemento HTML. Se eu quero que o elemento HTML venha parar aqui, eu tenho que fazer a organização do DOM. Ou seja, o TD ele é filho de TR, quer dizer que ele é adicionado dentro do TR, não escrito dentro do TR. Tá? Como assim, Thiago? Quer dizer que eu tenho que fazer o seguinte, ó, ao invés de colocar T4 inner HTML, eu ponho T4 append ou append child, um dos dois. Ok? Vou pôr append. O que eu quero adicionar dentro da tag, como filho da tag que eu estou criando? O btn1. Agora sim, ele vai atualizar e vai ficar certinho. Então, produto Guaraná, quantidade 1, R$5. E adiciono, olha lá, ó. Criou o TD1, o TD2, o TD3, o button, o TD4 e adicionou o button dentro do TD4. Tá certo? Então tem uma diferencinha aí entre HTML, que eu quero colocar, por exemplo, conteúdo textual, e quando eu quero colocar uma tag dentro da outra, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Beleza, então agora eu tenho a estrutura montada. O que eu preciso fazer? Adicionar ele dentro da tabela para que ele atualize aqui, ó, porque por enquanto esses elementos estão só aqui na minha memória. Agora eu quero que ele fique visual. Então, para ele ficar visual, eu tenho que jogar ele dentro, tenho que adicionar ele dentro aqui da tabela. E é isso que a gente vai começar a ver, né? O primeiro conteúdo que a gente vai ver na nossa próxima videoaula. Então, não perca e eu aguardo você lá. Até mais!